Salve, salve, torcida vascaína, um grande abraço a todos. Pós-jogo, o que falarmos de um possível rebaixamento do nosso Cruz Maltino? É isso que vai acontecer se Fernando Diniz continuar ao comando técnico do Vasco da Gama. Fica bem nítido que o Vasco é pior que uma casa das primas, é pior que uma zona daquela área de diversão coletiva. O Vasco parece realmente um bando dentro de campo. E isso se reflete muito o que acontece dentro da diretoria, aonde tem ex-jogadores, inclusive dois, Felipe e Pedrinho, que acham que podem administrar um clube de mais de 125 anos de história. Dois ex-jogadores, que um foi bem mais ou menos e o outro sim que foi craque, mas tem uma marra do tamanho da incoerência, da incompetência dele, que acha que realmente consegue gerir a base do Vasco, que consegue ser diretor técnico dos profissionais. Então o Vasco hoje é uma bagunça. E essa bagunça se reflete dentro de campo. O Vasco mais uma vez conseguiu recuperar uma equipe morta dentro da competição do Brasileiro, que foi o Corinthians. O Corinthians estava a 6 jogos sem vencer. Mas é aquilo, pega o Vasco que você ressuscita. Não sei se o Vasco vai conseguir ressuscitar defunto, mas equipes que estão em baixa conseguem recuperar. E o Vasco conseguiu recuperar o Corinthians, que um torcedor deu um apavoro, deu uma bronca, deu um questionamento, cobrou o técnico Dorival Júnior, enquanto no pré-jogo em relação ao Vasco, a torcida fica cantando pagode. A torcida fica cantando colé, 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 sou da força. A torcida fazendo festa. A torcida, ela está achando que o Vasco vai ficar na primeira divisão. E sinto lhe informar, torcedor, que o Vasco irá disputar mais um rebaixamento na sua história, só que dessa vez com SAF, que é a pior vergonha da face da terra. Um clube que passou uma imagem para a torcida alegando que tinha problemas de dificuldades, que estava quebrado, que estava isso, virou SAF da forma que virou e vai ser rebaixado com SAF. Porque não me leve a crer que esse time vai conseguir 9 vitórias nas próximas 19 partidas. O Vasco não conseguiu atingir a metade disso no primeiro turno. Como é que o Vasco vai conseguir atingir 9 vitórias no segundo turno? O Vasco não consegue nem ter o seu fator principal, o mando de campo São Januário, para vencer partidas. Então o Vasco irá disputar. O torcedor que estiver assistindo esse vídeo, prepare-se, porque o sofrimento vai continuar até o final do ano. E você vai ter que ver jogos do Vasco na segunda-feira, na sexta-feira, no sábado. Não terá, porque o nosso principal CEO hoje do Vasco admitiu nos bastidores que o Vasco pode ser protagonista da segunda divisão. A partir do momento que uma pessoa dentro da diretoria fala isso, é porque ela está pouco se lixando para o que você pensa. Então o Vasco hoje é uma bagunça. Dentro de campo é um reflexo do que é fora dele. Fernando Diniz hoje só é treinador do Vasco porque os dois subordinados que estão brincando de gerir futebol, que se chama Pedro Paulo Pedrinho e Felipe Loureiro, estão lá, gostam, admiram o treinador. Eu acho que se o treinador quiser alguma coisa com eles, eu acho que eles vão ceder. Porque eles têm uma paixão platônica por esse treinador, que é um treinador sortudo, que é um treinador que não conseguiu nada na carreira dele como treinador. É um treinador que teve muita sorte de ter sido campeão da Libertadores. Foi pelo Cruzeiro, não deixou saudade. Foi pela seleção brasileira, não deixou saudade. Olha a merda que ele está fazendo no Vasco.
Ele colocando o Hugo Moura, que era talvez o único volante ali possível de marcação, ele coloca como zagueiro. O melhor zagueiro, o Vasco doou para o Bahia por 30 milhões de reais. Aí depois vem os jornalistas falarem que foi a maior transação da história. Tá aí, tá explicado por que o Vasco não consegue dar alegria para você, torcedor. É por conta dessa incompetência que existe fora do campo, que aí o Verratti, por ser barrado hoje do time titular, alguém, porque não pode ter sido ele, ou algum Chico Xavier entrou na rede social dele e postou que ele é o centroavante com mais gols do mercado do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, seja lá quem for, mas só faz gol de pênalti. É muito fraco depender de apenas um centroavante de 36 para 37 anos, que o maior clube que ele jogou na carreira dele foi o Vasco. Um cara que não teve passagem nem por nenhum clube grande da Argentina. Um cara que, se bobear, não passou nem por base. Não teve nenhum aprimoramento técnico. E o cara hoje é o centroavante, é o líder desse time. Então, sinceramente, torcedor, até compreendo os torcedores pararem de acompanhar, e eu recomendo a você mesmo, não assista jogo do Vasco, porque assistir jogo do Vasco é broxante. Assistir jogo do Vasco hoje é depressão pura. Você vê jogadores ganhando mais de 500 mil reais por mês e o cara não conseguir acertar um passe com menos de 2 metros de distância. Coisa que, se você errar isso numa pelada, numa comunidade, tu não joga nunca mais nesse time. Se bobear, tu toma até um apavoro. E os caras simplesmente não acontecem nada. Perdeu mais uma, fica para a próxima. Aí vai pegar o Botafogo, que deu uma grande sorte de pegar o Vasco na Copa do Brasil depois de ter sido eliminado na Libertadores. Vai se dar bem, vai se classificar na Copa do Brasil. E o Vasco vai ficar só com o brasileiro. E o brasileiro vai ficando, porque o Fernando Diniz vai dando essa maluquice de colocar um lateral esquerdo para treinar nos treinamentos como lateral direito. Tem um jogador da própria posição como lateral direito, o Paulinho já não querendo mais ficar. E eu, se eu fosse ele, sairia mesmo, porque ser comandado por um técnico merda como esse, que não ganhou porra nenhuma, dando esporro no Ryan, se fosse eu, meu irmão, ele ia ouvir muito mais coisas do que o Ryan se sujeitou a ouvir. Um técnico merda que ganha mais de R$1 milhão por mês, que só ganhou uma Libertadores e acha que inventou o futebol brasileiro. Tá aí, Vasco. Parabéns, Pedro Paulo. Parabéns, Felipe Loureiro. Parabéns, sempre Vasco. Vocês estão conseguindo ser pior do que a gestão do Jorge Salgado, que entregou o Vasco nas mãos de bandidos, de vagabundos da 777 Partners, como vocês fizeram. Parabéns. Depois não adianta vir com esse papo, é 20 anos, nós estamos reestruturando, nós pegamos herança maldita. Herança maldita foi que Felipe, que não tem administração nenhuma, se bobear não manda nem na casa dele, é o diretor geral do futebol profissional do Vasco. Então, Pedro Paulo, depois não venha com aquele papo de choramingas, falar que teu pai ficou catando lixo no lixeiro, que você passou fome debaixo da arquibancada de São Januário. Não venha com esse papo. Porque quando você decidiu sair ou não da Rede Globo, você sabia muito bem da responsabilidade. Não venha com esse papinho frouxo de falar de 20 anos, de herança maldita. Assuma o seu BO. Se você não tem capacidade, renuncia, porque você vai conseguir superar Jorge Salgado. Quem diria, hein? Quem diria que você vai conseguir superar Jorge Salgado? Esse é o nosso vídeo de pós-jogo.
não tem como falar sobre futebol nesse momento, porque se eu falar alguma coisa de futebol é chover no molhado. O time é um reflexo da gestão amadora e a gestão genocida que estão fazendo no Vasco. Os caras realmente querem jogar a Série B para serem protagonistas, enquanto a torcida do Vasco faz pagode no início do jogo, achando que tá tudo legal, só para aparecer na CNN, mandar o chupa Benja. O Benja deve estar rindo da cara de vocês, seus otários. Aprenda a ser torcedor, porque vocês são cambada de modinha. Isso sim que vocês são. Aprenda a torcer como a torcida do Corinthians mete apavoro. Eu duvido que tudo que acontece dentro do Vasco, se realmente fosse no Corinthians, o torcedor corintiano iria deixar. Aprende, seus Nutelas de merda. O Vasco só tá nessa merda aí porque vocês ficam indo na beira de São Januário gritar pagodinho, colé, colé. Tô na boa. Tá na boa? Ó, no final do ano vocês vão tudo se fuder, porque o Vasco vai pra Série B e vocês vão ficar chorando. Ou não. Porque sabe por quê? Porque vocês são torcedores de momento. Torcedores como vocês. Ah, eu vou parar de torcer pro clube. Aí quem vai se fuder somos nós, que estamos aqui sempre batalhando pelo clube, cobrando esses merdas que estão lá dentro, e a gente que vai se fuder. Quando vocês vão dar linha na pipa, que vocês são torcedores Nutella, vocês são torcedores modinha, que só sabe usar o Vasco para querer viralizar. Essa é a realidade. Doa quem doer. Não gostou, amigo? A rua é a serventia da casa. Então, simbora. Tchau, fui. Não tem mais o que falar. Mais uma vergonha. Série B? Espere. O Vasco e mais alguns aí estará em 2026. Um grande abraço, tamo junto.